Galera, um novo anime que vem tomando uma proporção gigantesca, vem chamando a atenção de muita gente, é o Witch Hat Atelier. E cara, lógico que é nada mais justo do que a gente falar de todos os magos mais poderosos em uma lista aqui pra vocês, né? Trazer os poderes deles, explicar, falar tudo direitinho. Eu tava querendo trazer isso há muito tempo, porque é um dos animes favoritos dessa temporada de muita gente, inclusive meu, porque eu tô acompanhando, né? Estamos falando de animes novos, obviamente, não de continuações. Então já pega a tua pipoca, já prepara, pega o teu café, pega teu lanche aí, senta, se aconchega que hoje é sexta-feira e é dia de falar de magia. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, bruxas de chapéu, ou então bruxas simplesmente e tal, são todas aquelas que usam magia de acordo com as leis estabelecidas no dia do pacto. Ou seja, elas mantêm em segredo ali como a magia é realizada e não podem usar o feitiço que modifiquem o corpo humano ou qualquer magia proibida. Em troca, servem ao povo, em diversas situações recebem dinheiro vindo dos impostos. Além disso, as bruxas também vivem separadas das pessoas comuns, também chamadas de ignorantes, né? Estamos lembrando um pouco de Harry Potter, isso aí. Enfim, ainda assim, algumas preferem uma vida mais solitária, e isso do lado dos aprendizes, como é o caso do Kifrey, né, que atua como mentor. Ele é um cara gentil, compreensível, mas também é disposto a seguir as leis das bruxas, sendo capaz de apagar as memórias de qualquer um que descubra o segredo da magia ou aprenda demais sobre esse mundo. Isso acontece porque durante a sua infância, o Kifrey ele foi sequestrado por um feiticeiro de asas largas. Ele perdeu a memória e teve um dos olhos substituído por uma árvore parasita, uma planta que se alimenta dos sentimentos ali de segurança. E conforme ela foi crescendo, começou a tomar conta do corpo dele e da esperança da sua vítima, né? Até transformar ela completamente numa árvore. Depois disso, a vítima é queimada viva dentro de um caixão. Só que um dos três reis magos, ele encontrou o Kifrey quase sem vida e tomou ele como um aprendiz. Só que, por causa da árvore no olho dele, o Kifrey foi forçado a viver numa constante tensão, no estresse, para poder impedir o crescimento dessa planta. Por isso, ele acabou se distanciando muito das outras pessoas. Mesmo assim, Oruguio se aproximou dele, se tornando ao mesmo tempo amigo e rival. Com o tempo, ele descobriu o segredo do Kifrey, tudo que estava escondendo esse tempo todo, e tentou ajudar ele a recuperar suas memórias perdidas. Mas em determinado momento, os dois conseguem recuperar parte dessas lembranças, e o Oruguio afirma que, independentemente do passado do Kifrey, ele sempre o aceitaria como amigo. Aí é que é o ponto, né? Amigo é amigo, cara. Do peito, eu tenho alguns que eu posso contar, ó, nos dedos. Só que isso faz com que a planta, no olho dele, acabe despertando e comece a consumir ele por dentro. A única maneira de salvar ele é fazer ele perder as memórias. Só que o Oruguio encontrou outra solução: apagar as próprias memórias. Assim, os dois fizeram um pacto em que o Oruguio esqueceria tudo, deixando o Kifrey consumido pela culpa por fazer o seu amigo perder todas as lembranças. Por isso, toda vez que a árvore desperta, o Oruguio apaga constantemente as suas próprias memórias. E embora o Kifrey ele não quisesse aceitar isso, o seu amigo estava disposto a se sacrificar por ele. Anos depois, o Kifrey salvou uma garota chamada Coco, que descobriu como usar a magia e acabou petrificando a sua própria mãe acidentalmente. Mesmo que o dever do Kifrey fosse apagar as memórias dela, ele decidiu acolher ela como aprendiz para tentar encontrar um feitiço capaz de trazer a sua mãe de volta ao normal. Só que o verdadeiro objetivo ali dele era usar Coco para localizar os feiticeiros de asas largas responsáveis por tudo que fizeram com o Kifrey no passado. Ele desejava recuperar o seu olho, destruir os planos dele, principalmente porque estava ficando cego aos poucos, né? E o Kifrey era um feiticeiro extremamente habilidoso, principalmente em encantar objetos, em usar ferramentas mágicas, essas coisas. Entre elas estava a espada que cortava a chuva, capaz de dividir qualquer líquido no meio, tá ligado? Ah, Miras, mas aí eu consigo pegar um negócio que não é igual, é diferente. Calma, calma. Ele também é um especialista em magia da água, algo que é muito irônico, né? Já que ele possui medo de água, que é engraçado pra caramba. Pra ele, a água representa uma coisa fria, pesada e mortal. Cara, porque quando ele foi queimado e abandonado, começou a chover e a água inundou o caixão onde ele estava preso. Mesmo atualmente sendo mestre focado em ensinar magia corretamente aos seus aprendizes, o Kifrey, ele nunca perde de vista o seu desejo de vingança. E o Oruguio, por sua vez, ele já é, sendo amigo de infância do Kifrey, ele atua como um olhar vigilante da oficina de companheiros, sendo responsável por supervisionar e relatar tudo o que acontece lá. Antes de conhecer o Kifrey, ele já era considerado um prodígio, ganhando prêmios, ajudando pessoas mesmo sem possuir um mestre, tá?
e tudo mudou durante uma missão numa aldeia específica que foi atacada por feras e fortes nevascas. Na ocasião, ele conseguiu salvar algumas das pessoas lá, só que algo que afetou ele profundamente fez ele desejar se tornar um feiticeiro capaz de salvar ainda mais vidas, tá ligado? É aquelas histórias de superação, de querer evoluir e salvar mais gente e tal. Então, algum tempo depois, ele conheceu o Creepy, os dois se tornaram grandes amigos e o Orúkeo chegou ao ponto de aceitar, né, como eu disse pra vocês, apagar as próprias memórias quantas vezes fosse necessário para que o Creepy pudesse continuar vivo. E apesar de expressar de maneira intimidadora e brusca, a magia dele é descrita como uma magia calorosa. Ele é o especialista em magia do fogo e famoso pelas suas invenções. A sua criação mais conhecida é o Caminho da Pedra Luminosa, um caminho que se ilumina conforme as pessoas pisam nele. Foi justamente esse feitiço que fez o Coco se apaixonar pela magia. Além disso, galera, Orúkeo também cria a Pedra das Boas-Vindas, que é uma pedra que emite calor sem queimar, e a varinha com a agulha em chamas, capaz de gravar glifos ali em materiais de varinhas comuns que não conseguem marcar. Mesmo sempre tentando ajudar os outros, o Orúkeo ele se recusa a aceitar aprendizes, porque ele acredita que ele não é capaz de ensinar alguém quando ele mal consegue cuidar de si mesmo, e costuma se alimentar muito mal, beber em excesso e até desmaiar por falta de descanso. Agora, já entrando num outro lado aqui, temos o No-No, que é um velho feiticeiro que administra a loja de magia junto do seu neto. E todos os itens mágicos vendidos ali, como tintas, poções, ferramentas mágicas, eles são criados por ele e pelo garoto. E assim, apesar da idade avançada, o No-No ele é extremamente energético, principalmente quando o assunto envolve a sua loja ou itens mágicos. O maior desejo dele é ver o neto se tornar aprendiz de feiticeiro. Só que ele não sabe que o garoto não confia em nenhum feitiço, além do próprio avô, motivo pelo qual ele não deseja se tornar uma bruxa. A Lyra, por exemplo, é uma amiga bruxa do Creepy, que aparentemente vem ali para agir de forma despreocupada, mas na verdade é extremamente protetora com os aprendizes. Encaixa, né, perfeitamente. Ela atua como supervisora durante o teste do pentagrama, observando os estudantes que desejam passar na prova, e quando os aprendizes são atacados por um feiticeiro de asas largas, a Lyra tenta protegê-los. Mesmo assim, um deles, Ewine, acaba sendo afetado por magia proibida e se transformando em um lobo com escamas negras. Tomada pela raiva, a Lyra decide cuidar dele, mesmo que isso signifique ir contra as leis e abandonar a sua antiga vida. E aí ela acabou se tornando professora do garoto. Algo que ela nunca quis fazer anteriormente, ajudando ele a ganhar mais autoconfiança, já que, ele era extremamente inseguro. E detalhe, a magia que a Lyra mais utiliza é a ligada à sua capa, que pode carregar objetos e até pessoas. Além disso, ela consegue criar ilusões, se transformar em diferentes coisas e animais, e aí isso já vai se desenvolvendo com o passar da série. Temos o Kukrov, que é o primeiro professor de Ewine também, e é um péssimo mestre, porque fez com que o seu aprendiz se tornasse extremamente inseguro, tratando ele constantemente como alguém inútil. Ele chegou a zombar da aparência e da falta de habilidade do garoto, e durante o teste para a equipe, confiante de que o seu aluno fracassaria mais uma vez, o Kukrov, ele simplesmente o abandonou e foi embora. Mesmo assim, que Ewine ainda respeitava o seu mestre e buscava desesperadamente a sua aprovação, acreditando ser um mago terrível, sem talento para magia nem nada. Tudo o que ele desejava era, de fato, se tornar um feiticeiro bom e o orgulho do seu mestre, mesmo depois dele já ter sido abandonado por ele. Quando Ewine foi amaldiçoada e desapareceu, Kukrov também não demonstrou interesse nenhum em procurar por ele nem nada. Assim como a Lyra, que ele só concordou em ajudar para que eles parassem de insistir no assunto. E aí temos a Dina Arclawn, que é uma das 5 bibliotecárias-chefes da Torre dos Livros e pertence à família Arclawn, que é uma das linhagens mágicas mais respeitadas, responsável pela biblioteca há gerações. Além disso, ela é mãe de Agô e, devido à sua posição como líder da família, acaba permanecendo distante da sua própria filha. Isso aconteceu porque Agô foi acusada de roubar a magia de outra pessoa e usar ela como se fosse sua. A partir daquele dia, Agô passou a ser desprezada e expulsa da família. E isso a transformou em alguém fria, obcecada em se tornar a melhor bruxa possível. Tudo para fazer com que a sua família se arrependa de tê-la rejeitado. Principalmente a sua mãe, cuja aprovação que ela sempre buscou desesperadamente não tinha, tá? Mesmo assim, Adina, ela demonstra se importar com a filha à sua maneira, utilizando a magia decorativa simples, capaz de acalmar as pessoas. Highheart, temos aí o mestre feiticeiro de Yuji, e ao contrário da maioria dos feiticeiros, ele é um cara extremamente energético. Não hesita em expressar suas opiniões, sejam elas positivas ou negativas. Além disso, o Highheart, ele também admira muito o Orúkeo, chegando a ponto de desejar se tornar aluno dele. Só que o Orúkeo rejeita completamente essa ideia. Ainda assim, a relação entre Highheart e seu aprendiz vai além de professor e aluno, funcionando mais como se fossem dois companheiros que confiam e respeitam um no outro mutuamente. Isso é muito bacana da gente ver. Mas apesar da sua aparência e comportamentos extravagantes, o Highheart, ele é extremamente inteligente, ele possui uma enorme capacidade para resolver os problemas. Ele se destaca principalmente por reagir rapidamente a situações
imediatas, enquanto o seu aluno costuma planejar soluções para problemas ainda mais complexos e também demorados. Atwert é um feiticeiro que se apresenta como um amante de Galga, né? Que é uma das Cavaleiras Mortais, feiticeiras cuja principal função é garantir que as leis sejam obedecidas. Os dois aparentemente já estavam juntos há um ano, só que durante um encontro, Galga escutou um som estranho e vai investigar o que aconteceu, mas nunca retornou. Quando Atwert vai procurá-lo, descobre que Galga perdeu completamente a memória, e como parecia impossível recuperar ela, ele basicamente foi forçado a viver entre os ignorantes. Diante disso, Atwert tenta encontrar uma solução ali para restaurar as memórias do seu amado, porém, a única coisa que parece funcionar é o uso da magia proibida, algo que vai diretamente contra as leis das bruxas. E isso faz Atwert acabar desenvolvendo uma profunda raiva do sistema de bruxas e percebendo como que elas são capazes de abandonar um dos seus sem hesitar. Assim, quando Galga é deixado no mundo dos ignorantes, Atwert decide acolher ele como um aprendiz para impedir que fosse abandonado completamente, enquanto continuava tentando encontrar uma forma de restaurar suas memórias. Engendil, que é um dos 3 sábios também, um grupo de feiticeiros incrivelmente poderosos que controlavam as leis, todas as relações exteriores e a educação. Cara, ele recebeu o título de Sábio da Amizade por ser responsável pelas negociações diplomáticas. Só que o Engendil, ele usa a sua posição para apoiar atividades ilegais e corruptas. Entre elas estavam a captura dos dragões, para poder trazer exibições privadas, né, concessão de privilégios aos nobres em troca de enormes quantias de dinheiro, e quando seus crimes são descobertos, ele acaba sendo destituído do cargo e preso, aguardando o interrogatório e o pagamento das suas memórias também. Só que antes que isso aconteça, cara, ele consegue escapar usando magia proibida. E durante a sua fuga, ele encontra o Kefrey e Coco, iniciando uma batalha em que Coco acaba ferida. O confronto revela um enorme poder de Engendil e o seu domínio sobre a magia proibida. Tatuada na mão dele tem um livro em forma de acordeão. E cara, com isso, ele consegue dominar o Kefrey e aparentemente até matar ele, botamos assim. Só que tudo fazia parte de uma armadilha, porque o Kefrey derrotado era só uma cópia, entendeu? Graças a isso eles conseguem capturar esse cara de novo. O Engendil odeia o atual sistema das bruxas, porque ele acredita que elas limitam o verdadeiro potencial de magia sem um motivo, entendeu? Aparente. E ele também despreza a ideia de que os ignorantes usem feitiços apenas como ferramentas para resolver problemas. Para ele, as bruxas deveriam usar magia livremente, tanto para curar quanto para ferir, entendeu? Parte dessa visão de fato, é porque o Engendil sofre de uma doença incurável que obriga ele a depender constantemente de tratamentos médicos como o dos curandeiros e não tem permissão para estudar a medicina profundamente. E ele acredita que os feiticeiros acabam sendo forçados a depender dos outros, algo que ele considera humilhante e muito limitador. É por isso que o Engendil ele acredita que as leis limitam apenas as bruxas, já que para manter o equilíbrio entre magos e ignorantes, os feiticeiros não podem aprender como os ignorantes. E assim como os ignorantes também não podem aprender magia, né, no final das contas. Lagra é um dos 3 sábios. Vamos pular para ele agora, porque ele basicamente substituiu o Engendil. Inclusive foi ele quem revelou os crimes antigos, né, do Engendil e tudo mais. Só que a sua ascensão ao cargo não foi bem recebida por todos. Para Lagra, porém, conquistar essa posição foi algo natural, principalmente porque até mesmo os 5 governadores eram contra o Engendil, e isso também acontecia porque alguns deles eram tão corruptos quanto ele. Mesmo assim, o Lagra afirma que os feiticeiros eles não precisam pedir permissão às nações para tomar decisões, porque eles não pertencem a nenhum país específico. Segundo a sua visão, os feiticeiros eles existem apenas para atender às necessidades do povo. E embora essa postura dificulte que os governantes rejeitem o pedido de ajuda, evitando possíveis conflitos políticos e tudo mais, o Lagra ele continua fiel à sua crença de que as bruxas devem servir aos outros sem se envolver na política. Ou seja, elas devem permanecer independentes ali de qualquer governo. Além disso, o Lagra se destaca pela sua enorme velocidade desenhando os selos mágicos também. E aí, vamos pro próximo, que seria Beldarut, que é um dos 3 sábios que carrega o título de Sábio dos Ensinamentos. Sendo responsável por supervisionar a educação das novas bruxas, ele também foi mestre do Kefrey, tá ligado? Por ser alguém profundamente apaixonado por magia, o Beldarut, ele sempre tenta chamar a atenção dos seus alunos, acreditando que as pessoas, elas aprendem melhor quando elas estão entretidas ali, fascinadas. Isso não deixa de ser verdade, né? Por isso, muitos dos seus feitiços, eles são baseados na criação de espetáculos, coisas capazes de capturar a atenção de todos ao seu redor. Isso também acontece porque ele ama tanto a magia que considera o seu único amor verdadeiro, entendeu? Além disso, o Beldarut, ele é o criador de diversos feitiços extremamente poderosos. Parte da sua personalidade também é influenciada pela sua condição física, porque ele nasceu com ossos frágeis, né? Algo que limita bastante a sua mobilidade, fazendo com que ele passe a maior parte do tempo
deitado na cama. Para as tarefas que exigem a sua presença, o Beldarut ele utiliza esculturas de fumaça para agir à distância, como se ele controlasse isso tudo remotamente. E quando aparece pessoalmente, ele usa uma cadeira mágica semelhante a uma cadeira de rodas que consegue levar ele para qualquer lugar. Como passa muito tempo acamado, o corpo dele acaba se deteriorando aos poucos. E mesmo assim, os seus feitiços ainda são considerados alguns dos mais poderosos existentes, principalmente porque ele consegue criar vários dragões enormes usando as suas esculturas de fumaça. Além disso, o Beldarut também criou um espaço mágico que funciona como uma sala de cirurgia, capaz de reverter o tempo ali do paciente enquanto ele está operando. E todas essas ferramentas foram desenvolvidas apenas a partir dos esboços que ele desenhava, para tu ter uma noção de como é que o cara é bravo. E apesar de ocupar uma posição tão importante, o Beldarut ele acaba vivendo tentando escapar das suas responsabilidades. Ele prefere gastar o tempo criando novos feitiços, né, ou entretendo as crianças. Por causa disso, o Kithrin, que foi o aprendiz dele, suspeita que o Beldarut esteja usando o Coco para encontrar os feiticeiros de asa larga. E assim ele tenta fazer a Coco a sua própria aprendiz. Mas acaba que no final das contas a gente não sabe se vai funcionar ou não. E por último, não menos importante, talvez a mais braba de todas, temos Vinana, uma das 3 sábias também, carrega o título da Sábia dos Começos. Ela é responsável por garantir que as leis mágicas sejam cumpridas. Além disso, Vinana é a capitã dos Cavaleiros Morais, né? Um grupo conhecido por seguir todas as regras de maneira extremamente rígida, garantindo que ninguém utilize magia proibida. Ela estava disposta a fazer e cumprir as leis, mesmo que isso signifique abandonar os seus próprios soldados ou ignorar os seus desejos pessoais, entendeu? Tudo isso para garantir que a paz seja mantida. Apesar da idade avançada, porque ela é meio coroa, a Vinana ela continua sendo uma guerreira extremamente poderosa, capaz de derrotar facilmente outros Cavaleiros Morais. Mesmo que a magia seja um conhecimento reservado a poucos escolhidos, né, para continuar evoluindo em segredo, a grande maioria das bruxas possui aprendizes. E é justamente através deles que o futuro da magia continua existindo. E assim, a gente finaliza mais um videozão aqui do canal, sabendo de todos os magos agora que, mano, se tornaram pessoas fortes, que podem evoluir ainda com os seus aprendizes, né, trazendo muitas coisas pra eles, e vamos ver quem vai seguir as próximas gerações deles aí. Mas se você curtiu esse vídeo, capricha no like, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E pô, eu preciso saber, né, então comenta aí pra poder trazer mais vídeos como esse aqui. Eu vou ficar de olho nas visualizações pra ver se vocês estão assistindo, hein. Se estiverem curtindo, a gente cai firme e forte ainda na história de Witch Hat Atelier pra trocar mais ideia por aqui pelo canal, beleza? Tamo junto demais, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!